Já passei todo o melhor, viu, Geraldo, para eles. Inclusive, a gente tem praticamente a mesma idade, mas Geraldo é meu tio, já passei para eles, inclusive, isso. Um cara que eu admiro muito. Passei, inclusive, para eles um pouco da tua história. É um cara que foi chão de roça, chão de fábrica, né? Um cara que passou assim por diversos estágios da vida e resolveu, olha, eu vou estudar e de repente tá você fazendo doutorado na França. Então, cara, é uma história de vida extraordinária, é uma história de vida fantástica e eu queria inicialmente te apresentar, né? Bom, gente, eu quero agradecer o fato de Geraldo ter aceitado o convite. Geraldo Pereira Dias é doutor em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de São Paulo. Realizou o estágio de pesquisa doutorado na Universidade de Paris, né, em Sorbonne, 2017-2018. É mestre em filosofia pelo PPGF da Unifesp, bacharel e licenciado em filosofia pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. Membro do grupo de estudo Nietzsche e do Centro de Estudos Nietzsche, Recepção do Brasil. Membro do corpo editorial da revista Cadernos Nietzsche. Professor do Magistério Superior na área de filosofia, atuação específica no ensino de filosofia contemporânea, com ênfase no estudo da recepção do pensamento de Nietzsche no Brasil, em autores como Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Né? Um currículo lindo. Eu vejo um currículo desse, dá logo vontade de chorar. Né? Uma coisa linda e maravilhosa, porque é um cara que assim, se dedica muito aos estudos e tem um norte muito bacana na pesquisa dele. É certamente um dos grandes expoentes de Nietzsche no Brasil hoje. Geraldo, eu considero você, eu leio, inclusive, aquilo que você escreve, aquilo que você publica. E assim, a gente vai escutar muito falar de você. Daqui para frente, a gente vai escutar muito falar de você. Eu queria começar, Geraldo, com duas perguntinhas que, na verdade, fazem parte de uma só. A filosofia, a ideia de se fazer esses diálogos filosóficos, conversar um pouco sobre filosofia, levando em consideração, claro, a educação básica, mas nós estamos percebendo que hoje em dia a filosofia ela está virando uma coisa meio pop. As pessoas estão usando a filosofia para tudo. Então você tem 10 maneiras que um filósofo achou, né, para que a pessoa seja feliz, para que mantenha um marido, para que mantenha um namorado, né? 10 lições de fulano de tal para que aconteça isso, para que aconteça aquilo. Nietzsche para ser feliz. Tem livros que falam sobre isso. Você, como uma pessoa que estuda muito, né, Nietzsche, você é um cara que tem um conhecimento muito grande na área de Nietzsche e tal. Como é que você vê, Geraldo, essas publicações? Como é que você vê a galera usando essas frases pinceladas e relacionando a filosofia de Nietzsche com uma espécie de filosofia coach, de autoajuda? Como é que você vê isso? Eu acho um perigo essa filosofia cult, viu? Que eu até às vezes brinco que não sei. Bem, vamos lá. São duas perguntas, né? Eu vou começar por essa segunda, que afinal de contas é uma tendência nova, né? No sentido dessa instrumentalização. Eu uso essa palavra, eu acho que instrumentalização é um pouco isso. Uma instrumentalização da filosofia para fins não filosóficos, por assim dizer. Quais? Autoajuda, por exemplo. Então, eu acho isso complexo e anti-acadêmico, vamos dizer assim, até, porque certamente Nietzsche não serviria para autoajuda. Ele serviria, sim, vamos dizer assim, para uma autoafirmação da existência, até mesmo da existência trágica. Então, uma autoafirmação de uma existência trágica, ela está em completa contradição com esses manuais aí de autoajuda, que instrumentaliza Platão, Nietzsche e diversos filósofos para esses fins aí terapêuticos,
são fins terapêuticos e psicanalíticos. Não sei, essa coisa aí eu acho, às vezes, precipitado. Pode ter até textos que vale a pena ler, eu não sei, não conheço muito esse gênero aí de biblioteca de aeroporto, porque é um pouco isso, sabe? Então, eu não gosto muito. Agora, nada impede, com certeza, que se possa ir à história da filosofia, aos bons autores e clássicos da filosofia, para encontrar neles, vamos dizer assim, maneiras de pensar, de viver e de agir, e a partir deles refletir, e quem sabe até, vamos aqui um conceito aristotélico, mimetizar, né, no sentido de imitar, representá-lo, servir-se dele para, vamos dizer assim, consolar-se, se assim quiser, consolar-se em algum momento de tristeza, de uma situação triste ou desagradável, ou, por exemplo, num momento de crise existencial, ou crise... porque isso é muito... Ora, ir a Nietzsche ou aos filósofos para querer curar uma crise existencial ou algum tipo de depressão, só se for com um atendimento médico de um profissional, vamos dizer assim, muito bem qualificado, porque a partir de manuais de autoajuda, eu acho que é meio perigoso. Porque aí você corre o risco de subverter a filosofia para fins, vamos dizer assim, não filosóficos, mas instrumentalizar no sentido até de, vamos dizer assim, de se utilizar disso como um elemento de mercadológico, entendeu? Para venda, para vender manuais de como chegar à felicidade em 10 lições a partir de Nietzsche. Isso é uma balela, sabe? Essa coisa não existe. Agora, como eu disse antes, nada impede, é óbvio, de irmos, por exemplo, a Spinoza, a Platão, a Nietzsche, com esses fins, por exemplo, se for essa nossa finalidade, nosso desejo, quero ler, por exemplo, Spinoza ou algum outro filósofo com a finalidade de, sei lá, encontrar algum consolo para as minhas crises existenciais. Nada impede, faça você mesmo. Pegue uma boa tradução ou original e vai lá. Não precisa do coaching. E a primeira pergunta, né? Agora foi a primeira pergunta. Nietzsche pop. Na verdade, se a gente for ver, não é só Nietzsche que é pop, né? E que, na verdade, de certa maneira, a filosofia meio que se tornou, de uma certa perspectiva, vamos dizer assim, pop. Na medida em que ela é um gênero como outro que está aí à venda nas bancas de jornais e nas livrarias. E também porque muitos dos filósofos, como se a gente pensar, por exemplo, em Karl Marx. Ora, Karl Marx também é pop, então. Se Nietzsche é pop, Karl Marx também é pop, não é mesmo? E muitos outros filósofos. No caso de Nietzsche, de fato, há diversos fatos históricos, vamos dizer assim, que muito contribuíram para que ele, antes mesmo da sua obra vir a ser conhecida, veio a ser, vamos dizer assim, objeto de apreciação e de discussão a figura dele, a vida dele, porque foi muito conturbada, né? cheio de situações até mesmo mirabolantes, vamos dizer assim. E trágicas também, como foi o final da vida dele, numa situação bastante precária e que foi muito utilizado e manipulado pela irmã dele, a Elizabeth Foster Nietzsche, em função de uma instrumentalização mesma da sua obra e da sua figura para fins ideológicos, ideológico-político, terríveis, que era o nazismo, por exemplo. Mas o próprio Nietzsche, mesmo em vida, já havia passado por, vamos dizer assim, como eu dizia, fatos que acabavam por torná-lo conhecido, a figura dele conhecida, como, por exemplo, o colapso mental, né, que ele teve em Turim,
em 1888, já no finalzinho de 89, ele ficou 10 anos completamente sem produzir nada, mas é uma situação bem, como eu disse, precária, os cuidados primeiro da mãe, depois da irmã, que a irmã, por exemplo, o apresentava como um objeto a ser cultuado, havia até o culto Nietzsche. Então isso tudo contribuiu muito para que se formasse em diferentes camadas das diferentes sociedades, diferentes maneiras, vamos dizer assim, de ver Nietzsche, mas sempre está ali muito presente esse filósofo, essa figura, né? Como uma figura, às vezes, muito polêmica, um tipo iconoclasta, e essa coisa toda. Então, e outros elementos também da sua obra, né, que também é muito polêmica, muito contribuíram para que ele viesse a se tornar muito conhecido em diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, a literatura, porque Nietzsche é muito lido, muito bem recebido, vamos dizer assim, a fortuna crítica dele é enorme, dada, entre outros motivos, porque a obra dele foi diferente, foi escrita em diferentes estilos, em diferentes gêneros, então isso tudo contribuiu para que ele fosse, e ainda é, né, e cada vez mais, recebido em diferentes culturas, em diferentes áreas do conhecimento, como literatura, pedagogia, filosofia, ciências sociais. Então, foi se tornando cada vez mais um filósofo pop, porque, né, na sua obra, vamos dizer assim, tem elementos que muito se coadunam com certos, assim, uma certa maneira da nossa sociedade hoje em dia pensar também, né? Concordam em muitas coisas com Nietzsche, discordam de outras, mas Nietzsche é autor de frases muito fortes, né? Como, por exemplo, a morte de Deus, niilismo, anticristo, eterno retorno, transvaloração dos valores. Tudo isso é muito marcante, né? Super-homem, ou além do homem, se discute muitas coisas. Então ele se tornou muito acessível até mesmo para o senso comum, porque ele é veiculado não apenas pela filosofia, mas por muitas áreas do conhecimento, como eu dizia. Como, por exemplo, a literatura. Ele é muito presente na literatura, inclusive na literatura brasileira e também na literatura paraibana. Vamos falar sobre isso, sobre a literatura paraibana especificadamente. Você vai fazer essa ponte, que para mim foi uma novidade, Geraldo. Quando eu comecei a ler um pouco daquilo que você estava escrevendo, as coisas que você publicava em rede social, foi bem interessante, porque eu nunca imaginei essa ponte nesse grau de influência, quando se fala, por exemplo, em Celso Furtado, quando se fala em Augusto dos Anjos, porque esses autores brasileiros, especificadamente os autores mais regionalistas, as obras deles ficaram marcadas como uma espécie de direcionamento muito objetivo. Então, quando você pensa em Celso Furtado, você pensa na economia, quando você pensa em Augusto dos Anjos, aquela coisa do escarra nessa boca que te beija, né? E tal, aquela coisa forte, daquela poesia bem forte, marcada, né, por uma série de coisas assim que na nossa cabeça não tem muito a ver. E quando você pega e faz essa aproximação, torna a coisa bem massa.